Me chamo Carlos, sempre fui muito cético e nunca fui de acreditar em coisas sobrenaturais, mas depois do que aconteceu naquela pequena cidade do interior do Mato Grosso, minha perspectiva mudou completamente. A princípio, o local parecia inofensivo, uma daquelas cidades pequenas com casas espaçadas e ruas de terra batida. Sempre fui uma pessoa da cidade, mas sentia que precisava de um tempo fora, longe do caos urbano e das rotinas incessantes. Foi então que um amigo me recomendou que visitasse sua propriedade rural no interior do estado. Ele havia herdado um sítio de seus avós e me ofereceu a oportunidade de passar uns dias por lá, já que ele quase não ia. O sítio ficava a alguns quilômetros de carro da cidade mais próxima. Quando cheguei, a tranquilidade do lugar me impressionou. As colinas verdes, o céu aberto e a sensação de isolamento tinham algo reconfortante, mas também um certo toque de solidão. As pessoas da cidade mais próxima eram simpáticas, mas notei que tinham uma maneira peculiar de me olhar, como se soubessem algo que eu não sabia. Nos primeiros dias, aproveitei a paz. O sítio era espaçoso e as noites eram completamente silenciosas, exceto pelo som dos grilos e do vento passando pelas árvores. Eu lia meus livros, caminhava pelas trilhas e dormia tranquilamente. Contudo, conforme os dias passaram, comecei a notar coisas que me deixaram inquieto. Pequenos detalhes que, no começo, ignorei. Uma noite, por exemplo, enquanto estava sentado na varanda, ouvi um som que não conseguia identificar. Era como um farfalhar vindo do mato denso, seguido por um leve sussurro, quase imperceptível. Tentei ignorar, achando que era o vento ou algum animal, mas, na noite seguinte, aconteceu de novo. O som vinha do mesmo lugar, do mesmo ponto exato na mata. Dessa vez, peguei uma lanterna e decidi investigar. Caminhei até a beira do matagal, apontando a luz para o meio das árvores. O farfalhar parou imediatamente, e o silêncio que se seguiu foi absoluto. A escuridão parecia mais densa naquela parte, e uma sensação de desconforto tomou conta de mim. Decidi voltar para casa. Os dias seguintes foram estranhos. Comecei a notar que algumas coisas estavam fora do lugar quando acordava pela manhã. Objetos que eu havia deixado em um canto da casa apareciam em outros, como se alguém estivesse mexendo neles enquanto eu dormia. Tentei me convencer de que era distração minha, mas aquela sensação de estar sendo observado crescia cada dia. Uma tarde, enquanto andava pelas redondezas, encontrei um morador local que estava cuidando de suas vacas. Conversamos por alguns minutos, ao saber que eu estava no sítio do meu amigo, ele ficou sério. "Você tá sozinho lá?" ele perguntou. Confirmei com um aceno de cabeça. O homem balançou a cabeça lentamente e olhou para o chão antes de murmurar algo que não consegui entender direito. Perguntei o que ele queria dizer com aquilo, mas ele apenas repetiu: "Toma cuidado." Voltei para o sítio com uma sensação de peso no peito. A noite caiu mais rápido do que o habitual. Quando o escuro tomou conta, algo parecia estar diferente. O farfalhar voltou, mas, dessa vez, mais alto e mais próximo da casa. O vento começou a soprar forte, fazendo as árvores ao redor se balançarem com força. Fiquei dentro de casa, tentando me acalmar, mas não conseguia ignorar aquela sensação de que algo estava errado. Por volta da meia-noite, ouvi batidas na porta. Eram batidas leves, como se alguém estivesse com os dedos roçando contra a madeira. Meu coração disparou. Quem poderia estar ali, no meio do nada, àquela hora? Peguei uma faca da cozinha, tentando controlar minha respiração, e fui até a porta. As batidas continuaram, e, por um breve segundo, considerei abrir, mas algo dentro de mim dizia para não fazer isso. A voz que ouvi a seguir foi baixa, quase um sussurro, mas clara o suficiente para me arrepiar até os ossos. "Me deixe entrar." Só por um momento. Era uma voz feminina, suave e doce, mas havia algo errado nela. Uma frieza, uma distância que não parecia natural. Fiquei paralisado por alguns segundos, até que as batidas pararam abruptamente. O silêncio que se seguiu foi aterrorizante. Me afastei da porta, tentando me acalmar, mas sabia que algo estava lá fora. Esperando. Peguei a lanterna novamente, sem coragem de abrir a porta, e subi para o quarto, tentando dormir. Mas o sono não veio. Fiquei deitado na cama, ouvindo o farfalhar, as batidas que ecoavam na minha cabeça e aquela voz, pedindo para entrar. Na manhã seguinte, decidi que precisava falar com alguém da cidade. Dirigi até a cidadezinha em busca de respostas e encontrei uma senhora idosa, dona de um mercadinho. Depois de algumas perguntas, ela soltou um longo suspiro e me contou o que sabia. Segundo ela, o sítio onde eu estava havia pertencido, há muito tempo, a uma família conhecida por praticar coisas estranhas.
As pessoas da cidade evitavam falar sobre o assunto, mas boatos circulavam sobre rituais antigos feitos naquela terra. Dizem que algo ficou preso lá. Ela me disse, com uma expressão de preocupação. Não é bom mexer com essas coisas. Tentei ignorar o que ela disse, mas era impossível. A ideia de que algo antigo e maligno estava preso naquela propriedade não saía da minha cabeça. Decidi que ficaria mais um dia, apenas para me certificar de que não estava enlouquecendo. Voltei para o sítio à tarde, com o sol ainda brilhando, mas a sensação de desconforto nunca me deixou. Naquela noite, o farfalhar voltou mais intenso. E as batidas começaram logo depois. Dessa vez, mais fortes. Mais insistentes. Eu estava decidido a não ceder, mas, quando ouvi a voz novamente, algo mudou. Ela não estava mais implorando para entrar. Agora, estava zangada. Abra essa porta. A ordem veio fria, cortante, e meu corpo reagiu instantaneamente. Comecei a caminhar em direção à porta, mesmo contra minha vontade, como se algo estivesse me controlando. Cheguei a tocar na maçaneta, mas, antes que pudesse abrir, um grito ecoou do lado de fora. Um grito horrível, que parecia vir de vários lugares ao mesmo tempo. Recuei, tremendo, sem coragem de olhar pela janela. Algo terrível estava do lado de fora. E eu sabia que, se abrisse a porta, não sobreviveria para contar a história. O grito cessou, mas a presença continuava ali. Não sei como, mas finalmente consegui pegar o telefone e ligar para meu amigo, implorando para que ele viesse até o sítio. Quando ele chegou na manhã seguinte, o sol já havia nascido, mas o que encontrou foi uma versão destruída de mim. Eu não consegui falar sobre o que aconteceu, mas ele entendeu o suficiente ao ver o medo nos meus olhos. Fomos embora naquela manhã, e eu jurei nunca mais voltar. Essa experiência mudou minha vida. Algo antigo e sombrio vive naquela terra. Uma coisa que ainda busca algo que perdeu. Talvez. Não sei ao certo o que aconteceu ali, mas uma coisa é certa. O interior guarda segredos que deveriam permanecer enterrados, e eu fui tolo em tentar desvendá-los. Mas a história não acaba aí. Mesmo após deixar o sítio e retornar à minha vida normal, o terror não me abandonou. A experiência havia deixado uma marca estranha na minha mente. Eu acordava frequentemente durante a noite com a sensação de que alguém estava me observando. Pesadelos com a voz feminina e as batidas na porta tornaram-se parte do meu cotidiano. Minha casa na cidade, que antes parecia um refúgio, agora era o palco das minhas maiores angústias. Uma noite, enquanto tentava dormir, ouvi um farfalhar vindo da varanda. Um som muito semelhante ao que ouvi no sítio. Meu coração disparou, e uma onda de pânico tomou conta de mim. Levantei lentamente, tentando manter a calma, e olhei pela janela. Não havia nada lá fora. Mas a sensação de estar sendo observado ficou ainda mais intensa. No dia seguinte, decidi investigar mais a fundo a história do sítio. Passei horas na biblioteca local pesquisando sobre a antiga família que havia possuído a propriedade e sobre qualquer ocorrência estranha na área. Descobri que, além dos boatos sobre rituais antigos, havia registros de pessoas desaparecidas e eventos inexplicáveis ao longo dos anos. A conexão entre esses eventos e o sítio era vaga, mas havia uma constante, a presença de algo maligno. Encontrei também referências a um antigo livro que, segundo rumores, continha práticas esotéricas e rituais que poderiam explicar os fenômenos que presenciei. O livro estava escondido em uma biblioteca municipal, mas os registros indicavam que ele havia sido removido há décadas. O que me deixou ainda mais perturbado foi o fato de que ninguém sabia onde ele estava agora. A busca pela verdade me levou a uma jornada que ultrapassava os limites do razoável. Eu me vi obcecado por entender o que havia sido e por encontrar respostas que talvez nunca fossem dadas. Em um impulso desesperado, entrei em contato com um especialista em fenômenos paranormais, alguém que já havia lidado com casos semelhantes. Ele concordou em me ajudar, mas o que descobrimos juntos foi ainda mais perturbador. Durante nossa investigação, o especialista revelou que o sítio estava localizado em um ponto onde as energias cósmicas se encontravam de maneira muito peculiar. Esses pontos, segundo ele, eram conhecidos por atrair entidades e forças malignas que buscavam se manifestar no nosso mundo. Era como se o sítio fosse um portal para algo muito mais sombrio. A história dos avós do meu amigo começou a fazer sentido. Eles não eram apenas proprietários de uma terra rural. Eles eram parte de algo muito maior e mais sinistro. As práticas estranhas e os rituais não eram apenas superstições locais, mas tentativas desesperadas de controlar ou apaziguar as forças que habitavam a região. O sítio, com seu isolamento e a energia antiga que permeava o local,
havia se tornado o epicentro de eventos paranormais que transcenderam o tempo. Mesmo com todas essas revelações, nada me preparou para o que aconteceu na última vez que visitei o sítio. Voltei lá meses depois, decidido a confrontar o que quer que estivesse ali. Estava armado com novas informações e preparado para enfrentar a verdade. No entanto, ao chegar, encontrei o sítio completamente abandonado. A casa estava em ruínas e a atmosfera era ainda mais opressiva do que eu lembrava. O farfalhar e as batidas haviam cessado, mas uma sensação de mal-estar permeava o lugar. Enquanto explorava os escombros, encontrei um antigo altar oculto em um dos cômodos. Havia símbolos e marcas estranhas nas paredes, e um livro antigo estava em cima do altar. O mesmo livro que havia sido removido da biblioteca municipal. Ao tocar no livro, uma onda de energia fria me envolveu e uma presença invisível parecia me observar. O que aprendi naquele dia foi aterrorizante. O livro continha instruções para rituais que buscavam abrir portais para outras dimensões. As marcas na parede eram parte de uma tentativa de manter essas portas fechadas. Algo havia dado errado, e a presença que eu havia sentido no sítio era uma manifestação de uma entidade que escapou para o nosso mundo. Decidi deixar o sítio imediatamente. Mas a sensação de estar sendo seguido nunca me abandonou. Algo antigo e sombrio vive naquelas terras. Uma coisa que busca desesperadamente por algo que perdeu. Aquele sítio, com seu passado oculto e suas forças malignas, me deixou com uma compreensão profunda e assustadora daquilo que se esconde nas sombras do mundo.